Curiosidade bíblica que você não sabia. A igreja de Filipe cooperou pelo menos 12 anos com o ministério do apóstolo Paulo. É isso mesmo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 5, assim lemos: Pois sois meus cooperadores na pregação do evangelho, desde o primeiro dia até agora. Como vocês sabem, o apóstolo Paulo foi o fundador da igreja em Filipo, em Atos, capítulo de número 16, depois que ele tem aquela gloriosa visão que o leva à Macedônia. Ali ele estabelece uma frutífica comunidade de fé. A igreja de Filipo se desenvolveu e se tornou uma parceira muito forte com o ministério de pregação do evangelho do apóstolo Paulo. E aqui no capítulo 1, versículo 5, Paulo diz que eles cooperavam com ele desde o primeiro dia até aquele prezado momento que Paulo estava escrevendo esta epístola aos Filipenses. Sabendo que a proclamação do evangelho em Filipe e o estabelecimento da igreja acontece por volta do ano 50 depois de Cristo. Agora, o apóstolo Paulo, que escreve aos filipenses desde a sua prisão em Roma, por volta de 60 a 62 depois de Cristo, então, desta forma, aproximadamente 12 anos cooperando com o ministério de Paulo. Veja que ele diz: vocês são os meus cooperadores desde o primeiro dia até agora. E é interessante esta palavra cooperação aqui no texto bíblico, porque no original cooperação é o mesmo que koinonia. Então o apóstolo Paulo estava feliz porque os filipenses estavam cooperando, estavam em koinonia com o seu ministério. E você sabe que koinonia é uma união mais que perfeita. Sendo assim, os irmãos em Filipos estavam unidos com o apóstolo Paulo em resolver o problema da proclamação do evangelho. Paulo ia além das fronteiras e os filipenses estavam preocupados com o cuidado para com o missionário. Interessante que a leitura desta semana, ou deste dia, ela faz justamente alusão à preocupação e o cuidado constante da igreja com o missionário. Será que você, como igreja, tem se preocupado e tem cuidado constantemente dos missionários que você conhece, que estão no campo missionário enviados pela sua igreja? Como está a preocupação no seu coração? Deixe aqui nos comentários como você tem se preocupado com os missionários que têm proclamado o evangelho, que foram enviados pela sua igreja. Note que não apenas havia esta cooperação, esta koinonia, esta parceria ministerial entre Paulo e os filipenses por um período longo de tempo, como também havia uma participação da igreja em Filipe com o apóstolo Paulo naquilo que ele estava envolvido na obra. Então, no versículo de número 7, o apóstolo Paulo, ele diz para os irmãos assim: é apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vos tenho no meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa e confirmação do evangelho. Então, a igreja em Filipe, ela estava participando do ministério de Paulo, tanto em momentos bons quanto em momentos ruins. Paulo diz: vocês participam comigo tanto nas minhas prisões como na confirmação e defesa do evangelho. A igreja de Filipe era uma igreja que participava com Paulo. Por isso que Paulo ele vai dizer para os irmãos em Filipe, neste texto, do capítulo 1, versículo 3 até o versículo 11, de que ele trazia os irmãos tanto na sua mente, na sua lembrança, como no seu coração, em seus sentimentos. Deixa eu te perguntar, você tem participado de forma ativa do ministério evangelístico